a todos os irmãos e irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Eu, presbítero Luiz, superintendente da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de São Miguel, junto com o pastor Leônidas, nosso pastor presidente, pastor Márcio, o copastor também, e o professor que estará lecionando essa aula. Hoje, dia 27 de setembro de 2020, a lição é a lição de número 13 e o título da lição: A vigilância conserva pura a igreja. O textuário está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, o capítulo 13, versículo 37, que diz assim: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. E a verdade prática, que diz assim: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Amém? Quero desejar a todos uma boa aula, convidar o pastor Márcio já para ministrar essa aula e dizer, estamos concluindo esse trimestre, mas coisa nova vem aí. O próximo trimestre estaremos falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Estaremos tratando esse tema, a fragilidade humana e a soberania divina. Então não perca, ainda continuaremos o início de outubro com aulas aqui ministrada pelo YouTube, pelo Facebook, transmitida através das redes sociais, sendo ministradas pelo pastor Márcio. Então logo seja flexibilizado e a gente possa fazer aula presencial, estaremos comunicando e divulgando a todos. Deus abençoe e uma ótima aula para todos. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, e também aqueles que não são do nosso ministério, mas que estão assistindo essa aula. Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é o pastor Márcio, co-pastor na Igreja Sede, e estamos iniciando mais uma aula online da Escola Dominical. Tenho o prazer e a alegria de poder ministrar essa aula a todos vocês e agora iniciando a última lição do trimestre. Esse trimestre onde estudamos os livros de Esdras e Neemias com o tema do trimestre, os princípios divinos em tempos de crise. Onde falamos várias vezes que os tempos de Esdras e Neemias foram tempos de crise, com o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico e para reconstruir os muros, reconstruir o templo, e foi uma época de muita dificuldade, muita luta, muitos empecilhos, e Deus deu a vitória a eles, mas foi uma época de crise, de sofrimento, e com esse trimestre nós estamos comparando essa vida que eles tiveram e vendo uma época de crise como deles, como também vencermos as crises da nossa época. A lição desse domingo, dia 27 de setembro de 2020, tem por título: A vigilância conserva pura a igreja. A vigilância conserva pura a igreja. E quero também, nesse dia 27 de setembro, fazer menção aqui com muita alegria do aniversário das minhas filhas, as gêmeas, a Jéssica e a Jaqueline, que exatamente nesse dia 27 completam 20 anos de idade. E no ano 2000, no dia 27 de setembro de 2000, nascia a Jéssica e a Jaqueline, e agora temos, após esses 20 anos, a alegria de estar com elas, e eu quero desejar da minha parte, da parte da Kátia, minha esposa, e de toda a família, dos avós, dos avós, dos tios, das tias, um feliz aniversário a elas, que Deus abençoe a vida delas. Então é um dia especial para mim como pai. Mas voltando então aqui à aula da Escola Dominical, nós, nesta lição sobre a vigilância conserva pura a igreja, estamos encerrando o trimestre.
E eu acabei de falar que o trimestre era para estudar sobre os livros de Esdras e Neemias, e essa lição, eu sou sincero a dizer a vocês que eu não entendi bem o propósito das casas publicadoras da Assembleia de Deus nessa lição 13, porque eu não entendi o propósito, não que eu não entendi a lição, mas o propósito em relação ao assunto do trimestre, porque ela não tem nada a ver com os livros de Esdras e Neemias, nada a ver. Nós passamos 12 lições olhando os fatos, os acontecimentos do livro de Esdras e Neemias e aplicando aos nossos dias. Esta lição 13, ela se baseia no livro de Mateus, no capítulo 25, aquela passagem que fala sobre as 10 virgens, as virgens 5 prudentes e 5 loucas. E em nenhum momento da lição faz referência aos livros de Esdras e Neemias. Então nós saímos completamente de Esdras e Neemias, e essa lição é como se fosse um apêndice, válida, é útil. Vamos falar sobre vigilância, sobre a necessidade, que é algo que o crente realmente precisa ter, precisa praticar, mas eu falo que eu não entendi em relação ao conteúdo do trimestre. Não tem a ver com o conteúdo especificamente, mas como ela está no programa, é a nossa última lição, como eu já disse, uma lição válida, uma lição bíblica, uma lição que é aplicável à nossa vida, à nossa carreira espiritual, e vamos estudar sem problema. Eu só quero deixar claro que sobre Esdras e Neemias, na verdade, na lição 12 acabou o trimestre, a fala sobre Esdras e Neemias. E estamos vendo essa lição como um apêndice. Dito isso, eu não tenho restrição nenhuma, podemos sim falar sobre o texto das 10 virgens, e vamos falar, aplicar a nossa vida, e sem problema algum, e eu tenho certeza que vai edificar a minha e a sua vida, certamente vai edificar. Só não posso deixar de comentar que foge completamente do tema desse trimestre. Mas a definição é por parte das casas publicadoras, então eles devem ter lá os seus motivos. E Deus abençoe a todos eles. Amém? Então vamos a essa lição. Eu quero rapidamente, como uma recapitulação, ler o texto então de Mateus, o capítulo 25, versículos 1 a 13, que diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando a sua lâmpada, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Destaque para o versículo 6, guarde bem esse versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Esse é o texto de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 1 a 13. Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13.
O texto aqui, essa parábola dita por Jesus, no último versículo 13, ele deixa claro o objetivo dessa parábola, que era alertar sobre a vigilância que o crente deve ter. Versículo 13: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse era o objetivo de Jesus contar essa parábola, de incentivar, de ensinar a todos nós a estar atentos, a estar preparados, a estar vigiando, a estar em consagração, a estar preocupados com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Esse era o objetivo, a lição principal desse texto, desta parábola contada por Jesus, que em resumo falava de 10 virgens, 10 mulheres que aguardavam a festa aqui do casamento, e o noivo demorou, elas dormiram, né? Todas elas, e à meia-noite, de repente, quando elas não esperavam, o noivo, anuncia-se que o noivo chegou, e na festa só pôde entrar 5 delas, porque precisava ter a lâmpada, né? A lamparina, a luz, que dependia de azeite para estar aceso, não tinha luz elétrica, era com azeite, então só podia entrar na festa aquelas 5 que guardavam, que tinha azeite em reserva suficiente até a hora em que o noivo chegou. Outras 5, chamadas aqui no texto de loucas, não tinham reserva de azeite. Quando o noivo demorou, mas quando ele chegou, já tinha acabado o azeite, elas tentaram comprar mais, mas já era tarde e elas ficaram de fora da festa. Existem aí vários comentários, várias pessoas tentando entender essa questão cultural das 10 noivas que eram acompanhantes. Existem várias explicações e eu não vou me ater a isso, o objetivo não é esse aqui. Se eram noivas, não era que o homem estava casando com 10 mulheres. Então há várias explicações para esse texto. Mas o objetivo de Jesus, que foi colocado no versículo 13, era para fixar a ideia e o comentário, enfim, o objetivo era na vigilância, era no fato o noivo veio a uma hora que não se esperava, e somente aquelas que vigiaram, que se preocuparam e mantiveram o seu azeite de reserva, puderam entrar. As que não estavam despreocupadas, as que não se prepararam, elas ficaram de fora da festa. Jesus usa esse texto alertando que nós, como crentes, também devemos estar alertas à vinda de Jesus, não viver a nossa vida como se nada fosse acontecer, vivendo só o momento e não se preocupar com a vida espiritual, ou com o futuro, ou com a salvação, ou com a volta de Jesus. Nós não podemos fazer isso, nós devemos viver a nossa vida preocupados e alertas e buscando a santificação, buscando a comunhão. Outra aplicação muito falada é que o azeite representa o Espírito Santo, então viver sempre com o Espírito Santo em nossa vida, sendo guiados com o fruto do Espírito, sendo guiados pelo Espírito, na comunhão com Cristo. Tudo isso para podermos entrar nas bodas do Cordeiro, ou seja, a salvação. Esse é o objetivo desse texto e é o alerta que continua válido para nós. O comentarista desse trimestre, ele se ateve aqui, e eu vou seguir a mesma linha dele, ele se ateve a um detalhe sobre esse texto que está justamente no versículo que eu pedi para vocês guardarem, prestar atenção e guardarem, que é o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. O comentarista, ele fez a aplicação voltada para esse horário da meia-noite. Dentre tantas pregações que você já deve ter ouvido sobre esse texto, o comentarista da lição, ele alertou e comentou em cima do horário, meia-noite. Que meia-noite é um horário marcante, de fato é marcante. E alguns pontos que o comentarista coloca para a gente que são realmente válidos. Primeiro, que meia-noite é o sinal, ou seja, é o horário-chave em que mostra que
um dia já passou, um dia já se findou, já passou um dia. Meia-noite você vira de um dia para o outro. Então, nessa virada, quando chega a meia-noite, aquelas 24 horas anteriores se encerra um dia. Tudo que poderia ser feito, você não volta atrás. Se você não fez, você não volta atrás para fazer, porque o dia já foi. À meia-noite, o dia se encerra. Se você fez algo errado, algo que você se arrepende, você não consegue voltar atrás para consertar, porque meia-noite encerra-se esse dia. Se você tinha alguma coisa ainda para fazer naquele dia, pretendia naquele dia, na sua programação, fazer alguma coisa à meia-noite, se você não fez, não dá mais para fazer, porque o dia se encerra, acaba o dia à meia-noite. Então, meia-noite é um horário-chave que marca o fim de um dia. E essa aplicação do comentarista frisa a nós na questão da vigilância, porque a lição nos diz que a vigilância conserva pura a igreja. A vigilância é necessária porque se deixa chegar, se a pessoa não vigia, deixa o dia passar, o momento em que a gente tem oportunidade de fazer as coisas, as virgens tiveram oportunidade, as 5 loucas, elas foram procurar o azeite à meia-noite, quando foi anunciado que o noivo estava chegando, e aí elas saíram correndo para comprar azeite. Só que o período de compra já tinha passado, o dia acabou, a oportunidade acabou. Se elas tivessem feito como as outras 5 prudentes, e utilizado o dia, as 24 horas que elas tinham à disposição, elas teriam preparado o azeite. Elas, por falta de vigilância, elas perderam a oportunidade. O dia tem 24 horas para todas as pessoas. Todos têm 24 horas. Qualquer pessoa tem 24 horas. São as mesmas 24 horas para o desempregado como aquele que trabalha direto. Para a pessoa sem cultura alguma, como para o doutor. Para a pessoa mais humilde, como para o presidente do país. Todos têm as mesmas 24 horas. E na aplicação bíblica, aqui as virgens, as 10, tiveram o mesmo dia disponível, só que 5 aproveitaram e 5 não. Quando chega a meia-noite, se não há vigilância, chega uma hora que é a meia-noite da vida de qualquer um. É onde o que dava para fazer já foi. E se você não aproveitou esse tempo, você não tem mais como voltar. Vai chegar a hora do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, onde não vai dar mais para corrigir o passado. Por isso nós precisamos, a igreja precisa vigiar, cada um de nós precisa vigiar, porque isso, conforme o título da lição diz, mantém a igreja pura. Se há vigilância, se há preocupação com o que Deus coloca para nós agora, nesse momento, nas nossas mãos, enquanto ainda é dia, enquanto há oportunidade, nós vamos nos preocupar com a santificação, nós vamos nos preocupar em fazer as coisas certas, em manter a nossa botija de azeite, manter-nos prontos, vigilantes para a volta do nosso Senhor. E a volta não pode ser tanto através do arrebatamento da igreja, como pode ser individualmente para cada um de nós. Vai chegar o dia da nossa partida, da nossa morte. Então, a meia-noite vai chegar para todos nós, ou através da morte, ou através do arrebatamento da igreja, mas a meia-noite chegará. Essa meia-noite, esse horário onde não dá mais para fazer nada, esse momento da nossa vida onde não dá mais para retornar, o dia já foi, a oportunidade já foi. E o comentarista, nesse versículo 6, chama a atenção sobre a meia-noite, que é um marco de um dia passou, a oportunidade passou. Precisamos estar conforme Jesus orienta, vigilantes, preocupados com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa santificação, com tudo que nós fazemos, com as oportunidades que Deus nos dá para usarmos essas oportunidades na obra, no reino de Deus. Nós precisamos estar sempre preocupados com isso, porque chega uma hora em que essas oportunidades passam e não tem como voltar.
as oportunidades com a tua família, com as pessoas que você conhece, com aquelas que você ama, ou com o mundo, enfim, com todas as pessoas. Nós precisamos estar vigilantes, e vigilância inclui o quê? Fazer o que é preciso fazer agora, não deixar como o brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora. Vai chegar a meia-noite para todos, onde quando chegar essa meia-noite, quando chegar determinado momento da nossa vida, não dá mais para voltar atrás. Estejamos sempre vigilantes. A meia-noite vai chegar. Essa meia-noite é o momento da nossa vida em que não tem mais volta. Um dia se passa e não tem mais volta. Um segundo ponto, uma outra aplicação que o comentarista nos coloca sobre a meia-noite, sobre essa meia-noite, é que além de ser um marco de que um dia passou, não dá mais para voltar atrás, também a meia-noite é o início de um novo dia. Meia-noite começa um outro dia. Aí você pensa o seguinte, então eu vou ter uma nova oportunidade. Mas na aplicação que Jesus estava nos dando, era um novo dia para uma nova etapa, mas não para consertar o que estava antes. Veja que no texto, na parábola, quando deu meia-noite que o noivo chegou, as que estavam vigilantes, as 5 prudentes, as 5 que tinham azeite, as 5 vigilantes, entraram para a festa. Para elas começou um novo dia, um dia de festa, um dia de comemoração das bodas do Cordeiro, da salvação. Para elas começou um novo dia. E um novo dia onde não era mais de ir atrás do azeite, era de desfrutar da vigilância que elas tiveram antes. Então, essa meia-noite que vai chegar é o momento em que começa um novo dia para aqueles que vigiam. É um incentivo para mim, para você, para todos nós como crentes, como cristãos, estar vigilantes em relação à nossa vida espiritual, à nossa comunhão com Deus, porque independente das crises, aí voltamos a falar das crises, independente do que vivamos hoje, das situações, das lutas, das dificuldades, vai chegar a meia-noite, e a meia-noite, para aqueles que vigiam, é o início de uma nova fase, de um novo dia, de um novo período, de uma nova vida. Quer seja lá na glória, na salvação, ou quer seja aqui, pensando um pouco na nossa vida, as crises elas vêm, mas chega a meia-noite para a crise também. A meia-noite no sentido de que chega uma hora que passa e nós entramos numa outra fase, num outro dia. Eu não sei quando vai ser essa meia-noite para começar um novo dia na sua vida, na sua situação, nas suas lutas, nas suas dificuldades, mas eu sei que sempre tem uma meia-noite à frente. As coisas vão acontecendo e chega a meia-noite onde é um outro dia, começa um outro dia, vai começar, creia em Deus, vigie, mantenha a sua comunhão, a sua fé, a sua fidelidade a Deus, porque um novo dia vai chegar. Meia-noite vai chegar para você, meia-noite vai ser aquele badalar do relógio em que vira tudo. Isso me fez lembrar da passagem de ano, né? Do Réveillon, da passagem de ano, que fica todo mundo aguardando, faz aquela contagem regressiva, 10, 9 e tal, até chegar à meia-noite. Quando chega à meia-noite, soltam fogos, as pessoas se abraçam, as pessoas se cumprimentam, as pessoas trocam presentes, as pessoas festejam, porque na virada do ano, meia-noite mostra que um ano se foi e agora começa o outro ano, e começa sempre com aquelas expectativas de um novo começo, de novas coisas, de um ano diferente. Meia-noite, esse sentido de meia-noite, para as 5 virgens prudentes, a meia-noite foi o horário do início da festa, do início da alegria, onde elas entraram. Irmão, irmã, nós precisamos continuar firmes com Deus na nossa fé, na nossa comunhão, na nossa ligação com Ele, mesmo que hoje você esteja vivendo um dia de luta, de dificuldade, de tantas crises, mas quando chegar a meia-noite, definida lá pelo nosso Deus, na vontade do nosso Deus, vai começar um novo dia, vai começar o dia das bodas, o dia do gozo, o dia da vitória. Espere por esse dia firmes, com o teu azeite na botija, com a tua espera pelo
à meia-noite a vinda do esposo. Não desista de esperá-lo, não largue a sua fé, não se abata por causa do que você vive e simplesmente resolver largar tudo. Não largue, continue, porque a meia-noite vai chegar, um novo dia vai chegar. Vai sim, meu irmão e minha irmã, vai, creia que essa crise vai passar, uma hora isso vai chegar. E pensando de uma forma mais geral, não só na crise, mas principalmente eu e você precisamos viver em vigilância, porque vai chegar a meia-noite, que é o tocar da trombeta do nosso Deus, nos chamando para a glória eterna, para viver na eternidade com Ele, para gozar da salvação eterna, quando todas as crises vão finalmente se encerrar e quando viveremos na glória com Ele. Então, meus irmãos, meia-noite vai chegar e meia-noite é sinal de um novo dia. E aqueles que são como as cinco virgens prudentes que vigiaram, aquele que vigia, aquele que mantém a fé, mantém a comunhão, mantém a santidade, mantém a obediência, mantém a busca a Deus, mantém o seu engajamento, a sua dedicação à obra de Deus, esse vai chegar a um novo dia, as bodas do Cordeiro, a vitória. Creia que a meia-noite vem e é o que eu aguardo, é o que eu espero, um novo começo com o nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Agora o comentarista também dá um terceiro ponto sobre a meia-noite. A meia-noite foi um novo dia para as 5 prudentes. Mas as 5 loucas, as 5 que não vigiaram, a meia-noite foi o sinal do momento de maior escuridão. A meia-noite é o começo de um novo dia de festividade para aquelas prudentes. Mas para as loucas que não tinham azeite, elas não tinham mais as lamparinas acesas, não tinha como iluminar o ambiente delas. E nem puderam entrar nas bodas. Então elas ficaram do lado de fora, sem luz, ficaram fora da festa e sem a luz. O que restou a elas à meia-noite? Somente a escuridão, somente o desprezo, somente a tristeza, somente a infelicidade. Então, a meia-noite também é um sinal das trevas, da hora das trevas, para quem não vigia, para aquele grupo dos 5 que não eram prudentes. É um alerta para nós vigiarmos para evitar a condenação. De uma forma geral, a condenação eterna, porque tem condenação, tem o inferno, tem o fogo eterno, isso haverá para aqueles que não são fiéis. A Bíblia é clara em dizer isso, e nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar, porque meia-noite, para quem não vigia, é sinal de escuridão, é sinal, meia-noite é sinal de trevas que virá para aqueles que não vigiaram. A meia-noite também para trevas para aqueles que não vigiaram nas crises. Eu acabei de falar que se você se mantiver firme com Deus, uma hora, meia-noite vai ser sinal de um novo dia, de uma virada de dia. Só que também, se você não vigiar, não se mantiver firme e se abandonar a Cristo, a Deus, nessa momento de crise, quando chegar a meia-noite, pode ser que essa meia-noite traga a você mais trevas. É onde há o desespero, é onde há aquelas depressões que levam à morte, onde as pessoas querem jogar tudo para o alto, onde as pessoas não veem mais esperança, onde tudo parece perdido para aqueles que não vigiam, para aqueles que se afastaram de Deus, para aqueles que se afastaram do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos se metem e se aprofundam nas drogas, na criminalidade, na imoralidade, ou perdem tudo, mesmo financeiramente, até saúde. Quantas pessoas se aprofundam no sofrimento? Por quê? Por falta da vigilância. A vigilância significa, e estou repetindo muito, significa
manter o azeite espiritual na nossa vida. Azeite é comunhão, azeite é fé em Deus, azeite é disponibilidade, azeite é estar preparado para o chamado de Deus, para a sua obra, para a sua casa. Nós precisamos nos manter firmes com Deus, porque senão chega a meia-noite, e essa meia-noite pode significar para os 5 loucos, para aqueles 5 que não vigiaram, essa parte que não vigia, as trevas, o sofrimento maior, a dor maior. E eu não quero isso para mim nem para você. Mas qual que é a saída na crise que você vive? É se manter fiel a Cristo, para evitar que a meia-noite, evitar que chegue, não, a meia-noite vai chegar, mas para que essa meia-noite ela seja o início de um novo dia, que ela não signifique, para quem não vigia, o início das trevas, quando não há nem a lamparina. E um outro detalhe, quando estavam as 10 virgens, antes da meia-noite, as 10 virgens juntas, havia, mesmo que acabou o azeite das 5 loucas, ainda tinha um pouco de luz das prudentes. Só que essas prudentes entraram para a festa. E aí o que acontece? As loucas ficaram sem nem o apoio das prudentes. Hoje, pode ser que na tua vida, na tua crise, ainda tenha alguma luz na tua vida, porque você está ao lado de pessoas que estão firmes com Deus, vigiando, e que ainda lhe dão um respiro, um pouco de alento. Não abandone. Na verdade, não fique se escorando nessas pessoas. Busque a tua comunhão, busque o teu azeite agora que dá tempo. Busque o Senhor, busque a tua comunhão, para que quando chegar a meia-noite você não fique sozinho. Aqueles que vigiam, uma hora terão a mudança da sua vida, e você vai ficar para trás, vai ficar na escuridão. E não adianta falar de amor, de compaixão, não, porque todos tiveram a mesma oportunidade, todos temos as mesmas oportunidades diante de Deus para a nossa vida espiritual. Agora é a hora de buscar isso, é agora a hora de buscar ao nosso Senhor Jesus, é a hora de buscar a Ele. E, finalmente, o comentarista nos fala sobre a meia-noite. O outro detalhe nesse mesmo verso é que, repetindo ele, no verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Você viu que ouviu-se um clamor? Um clamor é um brado, um grito, um alerta. À meia-noite, o que havia? Um clamor, um brado, um aviso, um chamamento. À meia-noite, para aqueles que vigiam, vai ouvir o chamado, as trombetas de Deus nos chamando para a glória. Isso vai acontecer, vai chegar o momento em que o Senhor Jesus nos chama para a glória. Mas também é uma hora que esse clamor foi ouvido tanto pelas prudentes quanto pelas loucas. Mas é necessário que nós, servos de Deus, sejamos também os atalaias, aqueles que vão avisando, vão clamando, vão falando. Nesse texto, à meia-noite, foi a hora do clamor, do aviso, do brado de alerta. Só que já foi muito em cima. Agora, eu e você, nós temos que olhar para o restante do mundo, e ainda não chegou a meia-noite. Não espere chegar à meia-noite para ouvir esse brado. Faça, você e eu devemos fazer a nossa parte de continuar bradando sobre a necessidade de estar com o nosso Jesus, bradando sobre a necessidade de se preparar, bradando sobre a necessidade de conversão, de salvação, de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, de transformação de vida, de necessidade de que o Espírito Santo mude completamente o ser, a personalidade, o caráter das pessoas, mude a vida, que transforme as pessoas. A igreja tem a responsabilidade de ser o porta-voz desse clamor, dizendo: aí vem o esposo está vindo, o nosso Cristo está retornando. Nós não podemos ficar acomodados na nossa situação,
porque aqueles que vigiam também devem avisar, devem proclamar o Evangelho, devem continuar falando sobre o retorno glorioso de Cristo. A meia-noite, conforme o comentarista nos colocou, foi o horário de brado, dizendo: aí vem o esposo. Agora, eu e você, como vigilantes da parte do nosso Deus, nós não sabemos quando será essa meia-noite, mas o que nós devemos fazer? Nós já sabemos que há esse brado, então vamos bradar a todo mundo, a todas as pessoas, aos seus parentes, aos seus amigos do trabalho, às pessoas que você conhece, ou mesmo aqui pela internet, ou por onde for, das formas que você tiver e conseguir, continue bradando: o esposo está vindo, o nosso Senhor está voltando, aceite a Cristo. Venha para o Senhor Jesus, mude da sua vida através da transformação do Evangelho. Nós falamos nesse trimestre muito das crises, e nas crises uma coisa que a gente não pode deixar de falar e de anunciar é a salvação e a mudança através do nosso Senhor Jesus. Não podemos. Por mais que as crises estejam nos consumindo, nos abatendo, nos trazendo dor, nos trazendo dificuldade, continue a falar, a dizer: o Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus está às portas, o Senhor Jesus é a única saída na crise, na dificuldade, não para simplesmente te dar um carro novo, uma casa nova, ou mudar a sua situação financeira ou de saúde, não é só isso, mas é o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. Independente das crises que hoje você pode estar vivendo o mundo está vivendo a crise da pandemia, do coronavírus, mas essa crise vai passar, virão outras, e outra, e outra, e outra. Mas tudo isso vai terminar com o retorno glorioso, a volta triunfal do nosso Senhor Jesus. Esse Senhor vai buscar a mim, a você, a toda a igreja. E o que nós precisamos fazer? Estar vigilantes, atentos, estar firmes com o nosso Senhor, firmes com o nosso Deus, mantendo a fé. Não abandone a tua igreja, não abandone a tua fé, não abandone o engajamento, a tua vontade de servir, não se esconda, não questione, simplesmente veja o trabalhar de Deus e enxergue a crise que você está passando, que o mundo está passando, como um alerta de que todos nós não somos nada sem nosso Deus. Que nós não temos, pensamos que éramos grande coisa, que fazíamos, que estava tudo programado, a nossa agenda, tudo no nosso controle, mas agora tudo foi por água abaixo. Isso nos alerta o quê? Que devemos mais e mais esperar no retorno glorioso do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a meia-noite virá. E essa meia-noite pode ser o início do novo dia, como pode ser as trevas mais escuras. A diferença está na nossa vigilância, na nossa comunhão, na nossa busca a Deus, essa perseverança com o nosso Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não abandone o nosso Deus, não abandone a sua fé, permaneça firme com Ele. Amém, meus irmãos? Que essa lição seja de grande edificação e de orientação e de alerta para que a crise que estamos passando, que você passa, qualquer que seja ela, que seja essa mundial do coronavírus ou que seja a tua crise pessoal que você está passando aí, saiba que a meia-noite vem, mas a meia-noite para quem vigia, para quem permanece em comunhão com nosso Senhor, fiel a Deus, a meia-noite será um novo dia. Creia, confie e fique firme e vigie. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Obrigado a Deus por mais um trimestre. Obrigado por essa oportunidade que temos e que tivemos de estar com vocês todas essas aulas, estudando a palavra. Obrigado por você ter assistido. Eu faço com muito carinho, não para aparecer, não para ter visualizações, mas para que você seja abençoado
E quando eu peço para você repassar esse vídeo, é porque eu entendo que é uma forma de levar a palavra a essas pessoas. Não poderia ser eu, poderia ser qualquer outro, mas o importante é a palavra de Deus chegar à mente e aos corações das pessoas. Portanto, divulgue e principalmente vigie, continue firme com o nosso Deus. No próximo trimestre, vamos iniciar uma nova lição e eu quero estar com vocês, ou pela internet ou presencialmente, mas junto com vocês estudando a palavra. Que Deus abençoe a cada um e muito obrigado pelas orações, por estar assistindo e por tudo que você tem feito para Deus em relação à minha vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu falo contigo, Senhor, nesta oração, te agradecendo por mais uma vez estar, Senhor, ministrando a Tua Palavra e agora encerrando um trimestre. Esse trimestre que acredito que foi uma bênção nas nossas vidas. Eu te agradeço pela vida de todos, te agradeço por ter nos abençoado, eu te agradeço por ter ajudado e ter dado condições de fazermos, de estarmos em todas essas aulas. Te peço que continue abençoando o teu povo, a tua igreja, guardando, protegendo, dando vitória para vencer as crises, vencer essa crise do coronavírus, mas vencer as suas crises pessoais e finalmente podermos nos reunirmos e também estar na glória contigo. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que fizeste, pela tua misericórdia, pela tua bênção, pela tua orientação, pelo teu Espírito Santo. Obrigado por tudo isso, por essa escola e pelos alunos e por todos aqueles que assistiram. Eu te peço que continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com a paz do Senhor e continuem acompanhando as aulas da Escola Dominical e também na Igreja Sede, Avenida São Miguel 9111, todo domingo às 19 horas, o culto presencial. Vá, compareça. Se você não puder, assista pelo YouTube, pelo Facebook. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.